Olá, professor, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo. Gente, vamos lá. Hoje o nosso Papo Sibarita é com o Ricardo Frugoli, esse que já está aqui conosco. Ele é doutor e mestre em hospitalidade, graduado em gastronomia pela Universidade AMB, Morumbi, aqui em São Paulo. É especialista em cozinha brasileira pelo SENAC. É chefe de cozinha e diretor de operações e criações no Laboratório de Sabor e Expedições de Gastronomia, especializado em cozinha brasileira. Opa, E também é presidente do IPCB, o Instituto de Pesquisa da Cozinha e da Cultura Brasileira. é isso Certo? aí. Faltou mais alguma coisa? Não, tá bom, é isso aí. Professor, chefe, não Ricardo, sei, Ricardo, Ricardo. Ricardo, É. duas profissões muito bonitas, né, que você exerce. Ricardo, eu queria começar primeiro o nosso bate-papo, falar um pouquinho da sua história antes da pandemia, né, da sua história na cozinha, para depois a gente entrar nesse período pandêmico que a gente vive e falar um pouco do projeto Marmita Solidária, que você ajudou aí a organizar junto com o IPCB. Então, conta pra gente um pouquinho sua história com a gastronomia, fala um pouco desse seu trabalho com o IPCB, por favor. Então vamos lá, a minha história com a gastronomia começa a partir de uma outra profissão. Eu venho do turismo e da música, né? Eu fiquei um tempo no turismo, 10, 12 anos. Quando completou os 10 anos, eu comecei a migrar para a música e fiquei na música fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu fazia no turismo, cuidando de gente, organizando coisas para grupos. Então eu fiquei na música cuidando de vários artistas, entre esses artistas a Mercedes Sosa, uma grande artista latino-americana, uma das maiores cantoras do planeta. Eu acompanhei ela por quase 4 anos como amigo e aqui no Brasil em muitos momentos como empresário brasileiro e produtor. E essa pessoa, Mercedes Sosa, ela se tornou minha mãe de alma, me ligava todos os dias e de repente ela desaparece. Ela morreu e eu fiquei sem chão. Já cozinhava para amigos, cozinhava para grupos aqui em casa, mas e era um chato, sabe o gourmet chato? Chegava no restaurante, reclamava, no café reclamava. Eu tinha um café que eu ia para o Santo Grão, que eu era campeão de briga, brigava com os garçons, mas por causa da comida. Não, mas não tá bom. Aí eu fiquei em depressão quando a Mercedes Sosa morreu. Fiquei 3, 4 meses em silêncio. Tinha 18 artistas naquele momento. Eu continuei só com uma, que era uma grande artista, a Gal Costa. Eu fiquei fazendo trabalho com ela, exclusivo com ela. E eu parei com os outros. Fiquei muito em silêncio. E daí eu comecei a pensar, o que pode me tirar desse silêncio? E fui fazer gastronomia. Então, já com quase 40 anos, eu com 40, fui fazer gastronomia com a molecada de 18 anos. Eu já cozinhava, já tinha interesse, já viajava, fazia viagens gastronômicas. Na minha época do turismo, 30 anos atrás, nas minhas viagens, eu já incluía a comida como atrativo. Então, as pessoas iam para a Ilha de Páscoa, nós somos a primeira operadora a levar a gente para a Ilha de Páscoa. Eu sou cidadão da Ilha de Páscoa. Então, a gente ia lá e comia na casa das pessoas, que ainda era um grupo muito pequeno que morava lá, e comia o curanto, que é uma comida feita embaixo da terra, por exemplo. Então, a minha vida e a gastronomia estão ligadas, mas eu vou para a gastronomia na hora que a Mercedes Sosa morreu, né? A partir da música. E daí, a partir de ir para a gastronomia, daí eu gostei, aí eu me deu vontade outra vez de dar aula, porque eu dei aula no comecinho da minha carreira, quando eu comecei a fazer ciências sociais, eu dei aula para o segundo grau, para o primeiro grau, da quinta à oitava, que era antigamente, e depois do primeiro ao terceiro. Tem inclusive alunos meus que devem estar aqui, porque estavam agora há pouco quando eu chamei, né? Então eu já tenho alunos que já são juízes, médicos, e eu abandonei a profissão de professor e voltei recentemente, porque quando eu fiz gastronomia, daí eu quis fazer, já fiz a especialização, já quis fazer mestrado, já fiz doutorado, e hoje, como você disse, eu sou mestre em hospitalidade. Tive a honra de ser o primeiro doutor em hospitalidade, o primeiro doutor a defender no Brasil, então fui eu, e então, assim, é uma honra isso. E daí, a partir da gastronomia, surge as ações sociais com comida, né? E a gente vai E chegar.
E no Marmita já IPCB, já. no IPCB, eu queria entender um pouco desse trabalho que vocês fazem, né? Que vocês têm o intuito de contribuir com o fortalecimento das tradições e da cultura brasileira, o desenvolvimento social. Como que você enxerga a gastronomia como desenvolvimento social? Tá, então deixa eu te contar um pouquinho como surge o IPCB. O Uhum, IPCB surge a partir das nossas ações. Em 2014, 6 anos atrás, uma amiga me procurou, da hospitalidade, ela me procurou e falou: Ricardo, faz um café da manhã para mim amanhã, porque chegaram 300 haitianos lá na Missão Paz, uhum. aqui no Glicério. Eu compro as coisas e você faz, né? E daí a gente foi lá fazer. Só que eu fui fazer essa ação e não consegui ficar só naquele dia. Fiquei 60 dias, não só abri no Facebook, abri no Instagram, e consegui levar a cozinha quase 60 dias, mais de 10 mil refeições. A gente passou a fazer café, almoço. E depois das ações vieram outras ações. Por isso surge o Instituto. O Instituto surgiu para dar amparo às ações. Só que quando surge o Instituto, eu já estou fazendo doutorado, né? Então eu vou, assim, quis levar ele para minha área, que é a cozinha brasileira, que eu ouço desde que eu entrei na gastronomia oficialmente, né? Eu ouvi falar da cozinha brasileira com muito cuidado, mas ninguém, além do professor Maranhão, do Dória, do Paulo Machado, de algumas pessoas que a gente, assim, não existe um grande trabalho, né, que está sendo feito com a cozinha brasileira. Depois do Câmara Cascudo, você não tem alguns registros, mas não, assim, muita coisa muita receita, mas o pensar, a gastronomia ainda tem espaço, né? Então eu falei, vamos criar esse instituto para poder deixar alguma coisa, para fazer um grande inventário da cozinha brasileira. Então eu acho que sim, que a cozinha brasileira é muito importante. Ela é sim um grande gerador de recursos, pode ser um grande gerador de recursos social, sustentável, e é isso que a gente busca, né? Assim, divulgar produtores, divulgar fazeres, saberes da cozinha brasileira através do Instituto. Mas ele tem 4 segmentos, né? Um Uhum. deles é a pesquisa, que eu mais faço, buscar informação no país e divulgar gratuitamente essa informação, em palestras, em artigos e tudo mais. Divulgar a cozinha brasileira é outra missão. Capacitar a gente vulnerável, né? E o acolhimento. O acolhimento, porque dentro da hospitalidade eu estudei isso, apliquei isso na prática, e por isso o acolhimento. Então, só que o acolhimento nesse momento de pandemia, ele se fez necessário, né? E Uhum. aí ele está acontecendo. Porque a gente tem outras ações de acolhimento que são programadas, como essa daqui, ó, por exemplo, ó, o Maniçobão do Romeiro. Uhum. Aqui é uma cerâmica. A gente serve nos meses de outubro 7.000 pessoas com comida gratuita, com a maniçoba, que é uma comida brasileira, autenticamente brasileira, gratuitamente nas ruas de Belém, né? Além disso, num outro projeto, que é o Caminho de Nazinha, a gente acolhe 35.000 pessoas numa estrada, com comida e água. Então, a gente está muito ligado a ações que envolvam o alimentar, né? E essa coisa do abraçar socialmente. Então, já foi feito isso nos haitianos, a gente já tem 2 programas fixos, que são esses. A gente Sim. tem o Ceia Solidária na Rua, que acontece todo 24 de dezembro, e Uhum. começou em São Paulo, hoje já está em 3 estados, e agora uma Marmita Solidária que surgiu, de repente, da necessidade. Tá Se eu ótimo, falar demais, você me corta, tá? Não, imagina, tá ótimo. São ótimas histórias. É muito importante, né, esse trabalho de desenvolvimento social num país como o nosso, tão grande, tão desigual. Eu acho que um trabalho que você valoriza as pessoas, que você acolhe as pessoas, por si só, ele já tem a sua importância na história, enfim, na sociedade. E num momento como esse, vocês desenvolveram, então, vamos falar um pouquinho o Marmita Solidária. O Marmita Sim, Solidária, ele visa arrecadar fundos, né, para uma produção e doação diária de marmitas para pessoas em situação de rua, certo? exatamente. Eu posso contar um pouquinho dele? Por favor, eu quero que você conte quando começou, como Tá. que foi toda essa organização, essa ideia.
Vou contar. Então, como eu falei, a gente tem várias ações sociais que hoje são programadas. Então, quando eu estou pensando no Natal, eu já estou, às vezes, 3 meses, 4 meses antes, a gente já está programando, pensando na camiseta, até na camiseta a gente tem. Mas essa foi diferente. Foi como, mais ou menos como a dos haitianos. Como foi? Uhum. E, de repente, vou mudar de ambiente aqui. De repente, porque eu sou um grupo de risco, né? Uhum. Obeso, diabético, pressão alta, então eu não posso ficar me expondo, né? Então, nesse momento, o que acontece? Eu não poderia fazer absolutamente nada, pensei eu, né? Uhum. E pensando nisso, eu estava quietinho, estava até vendendo minhas comidinhas, fazendo umas comidas aqui e anunciando e vendendo, e mais quieto. O fazer dessas comidas me deixavam muito bem, né? Uhum. Muito bem assim, emocionalmente, porque ficar confinado é uma desgraça, né? Deus é mais. Mas o que aconteceu? Eu comecei, fazendo essas comidas, eu comecei a sair à rua só para ir ao mercado de vez em quando e deixar o lixo lá fora. Eu Uhum. moro num prédio sem porteiro, um prédio antigo, aqui do centro de São Paulo. E nessa de descer, levar o lixo, eu comecei a encontrar todos os dias gente atacando o lixo, né? Você colocava o lixo, vinha alguém e atacava o lixo para comer, diferente do que eu via antes, que era pessoas que passam para coletar latinha, coletar outras coisas. Naquele momento, que foi logo no início do confinamento, as pessoas começaram a atacar o lixo para comer. E isso me tocou profundamente. Ao mesmo tempo, um aluno meu, que é meu vizinho, que mora aqui do lado na rua Paim, pertinho, Marco Cruz, ele, sabendo das outras ações que eu já contei, né, que a gente faz durante o ano, ele falou, e aí chefe, vai fazer alguma coisa? E aí eu contei, não, porque primeiro que eu não tenho, o instituto não é um instituto rico, é um instituto pobre, de marré, sabe aquela história? É um instituto pobre, não tem recursos, não tem como começar a ação, tem que pagar o contador que está atrasado, sabe essas coisas de instituto Sim. pequeno? Então a gente não tinha recurso para começar e outra, só grupo de risco. Foi o que eu contei para ele. Mas aquela pergunta, você vai fazer alguma coisa, ficou me incomodando. Não contei para o Wesley aqui em casa, fiquei quietinho, né? Não contei para ele, fiquei quieto. E falei assim, fiquei pensando, matutando. Aquilo me incomodou a ponto de eu decidir fazer, né? E daí eu avisei, eu faço terapia, também assim como a gente está fazendo. E daí eu contei para o meu terapeuta, falei, olha, eu sou muito louco, né? Olha, sem dinheiro, com pouco de recurso, fazer um negócio desse. Ele falou, faz, você se dá bem. Bom, comecei a fazer. Anunciei, como sempre, no Facebook, no Instagram. Estou começando uma ação. Liguei para esse cara, para o Marco, falei, Marco, você tem certeza que você vai distribuir? Porque ele se propôs a distribuir. Ele falou, quando eu falei que não ia fazer, ele falou, se você fizer alguma coisa, eu distribuo. Então, se eu tenho alguém na rua, se eu não vou precisar ir para a rua, para frente mesmo, apesar que eu vou à rua, eu vou até a calçada entregar, né? Mas eu não estou lá na batalha mesmo, lidando diretamente com o morador de rua. Aí eu coloquei no Facebook, logo apareceu uma outra pessoa, o Edson Pivoto, que é meu amigo, que também da área da gastronomia. Ele entrou em contato e falou, Ricardo, se você precisar de ajuda para entregar, eu ajudo. O Pivoto e o Marco moravam no mesmo prédio, olha só, na rua do lado. Os dois moravam no mesmo prédio e não se conheciam. Então, a partir desse encontro, da minha proposta, vou fazer, do Marco ter falado, eu posso distribuir e colocar no Facebook, nós já éramos 3. Eu fazendo, o Wesley aqui em casa, me ajudando 4, na verdade. E o Marco e o Pivoto lá na rua. A partir do Marco e do Pivoto, principalmente o Marco, que é uma pessoa que eu falo que ele fala com todo mundo aqui no bairro, hoje nós somos são mais de 20 voluntários, né, que se revezam na rua para fazer a distribuição. O trabalho voluntário é muito cansativo. Então eu avisei desde o começo eles, eu falei, gente, é cansativo, não adianta abraçar tudo, é melhor se revezar na rua. O Marco é teimoso, está todo dia quase na rua. Quantas marmitas já foram entregues?
nós já conseguimos entregar, nós começamos com 40 marmitas no primeiro dia, com as coisas que tinha aqui em casa, a gente conversou rapidamente. Eu tinha feito uma compra grande aqui para casa, né, para ficar em confinamento. Então eu tinha uma compra grande, eu tinha algumas coisas, proteínas congeladas. Então o primeiro dia a gente fez para testar mesmo como vai ser. A gente não sabia nem o que encontrar na rua, nem quem encontrar, nem como. Então nós fizemos por volta de 40 marmitas, né, e foram 3 cardápios diferentes, né? Então cada uma tinha uma coisa, né, de proteína, por exemplo, arroz, feijão, farofa, mas a proteína mudava porque eu não tinha nem a proteína para servir para todos iguais. Daí, a partir desse anúncio nas redes sociais, eu tenho sempre um grupo eu digo de fãs, porque são fãs mesmo, que acreditam em mim e que sempre no início já se mobilizam. Então sempre entra alguma coisa, entra algum recurso, entra um põe 100, outro põe 50, outro põe 20, outro põe 200, outro põe 500, e a gente acaba ficando com um dinheirinho para começar. Então com esse dinheirinho e com esses 2 amigos e com essa rede que se formou, nós conseguimos começar o projeto. Então o projeto começou dia 3 de abril, nós estamos há 53 dias, com 4.260 marmitas distribuídas. Talvez seja um pouco mais, porque a gente conta 180, né? Mas tem dias que vai mais. Tem dias que vai 2 a menos, porque a mão está mais pesada e a gente enche mais a marmita, mas tem dias que vai mais. Porque, como eu dependo também de doações, assim, eu dependo só de doações, eu sou o maior chorão, olhou para mim, eu peço, né? Então eu tenho muitas variedades de macarrão, variedades de arroz, e os rendimentos são diferentes, né? Então um dia o macarrão que eu uso, a marca X, me rende 85 marmitas. Na outra semana a marca diferente rende 80. Então eu tenho uma variação de rendimento de acordo com o ingrediente que eu estou usando, e eu uso o ingrediente de todos os tipos hoje em dia. E conforme a gente vai estendendo esse isolamento social, por conta, enfim, da não aderência, de uma falta de estratégia e política, enfim, vocês têm essa capacidade de estender também o Marmita Solidária, o projeto? Temos sim. A gente está buscando nesse momento, inclusive se empresários estiverem nos assistindo, por favor, precisamos de ajuda. A gente está buscando nesse momento, primeiro continuar, né? A gente tem condições de continuar. A gente vai até a nossa meta era inicialmente 4.500, nós já estamos indo 4.280. A gente aumentou no comecinho para 5.000. Né? Nós tivemos dias difíceis na cozinha, né? Nesses 53 dias eu perdi 6 amigos, tive pessoas internadas na UTI, então são dias duros, né? Então teve uma hora que eu falei, vou aumentar para 5.000 pela saúde da minha cunhada lá em Manaus. Manaus sofreu muito. Daí eu falei, vou para 5.000, que ela vai ficar boa, sabe aquela coisa da fé? Porque às vezes a gente tem que apelar para a fé, né? Então eu aumentei de repente para 5.000. Hoje a gente tem condições, quer aumentar, né, inicialmente para 10.000, depois para 15. Então a gente quer pelo menos dobrar os meses, está buscando ajuda com empresas, tentando vender lotes de marmitas a R$10, né? E como que a gente vai fazer? Aqui a nossa capacidade é 80, aqui nessa cozinha. Mas a gente tem condições de ampliar para mais 5 cozinhas, com mais 5 chefes associados, e daí ela pode ser sustentável. A gente não pode mais, a partir da hora que a gente conseguir vender os lotes de marmita para empresas nos ajudarem, eu compro 50, eu compro... Acho que o professor travou. Oi, agora voltou. Então a gente consegue, a partir da hora que a gente conseguir vender os lotes, né, da marmita, a gente consegue contratar as pessoas que a gente precisa, não ter voluntários somente aos finais de semana, porque, assim como eu disse para você, o voluntarismo é cansativo, é estressante. Então eu já tenho pessoas estressadas, claro, né? Nós mesmo entre nós a gente já
entre a coordenação, a gente de vez em quando tem briga, né? Briga, mas são brigas saudáveis, porque a gente não concorda com alguma coisa, depois acaba... Então, nesse momento, a gente, para garantir, por causa dessa exaustão, a gente quer... eu quero continuar fazendo as minhas marmitas todos os dias, mas eu tenho a possibilidade de aumentar até 300 marmitas dia, contando com mais 4 ou 5 chefes que já estão programados. Esses chefes vão sim receber um valor pelo seu trabalho, vão receber insumos e a gente vai colocar a logística da distribuição. Então, a gente tem na mão um produto social. Agora, há a necessidade, né? A gente percebeu, nós somos há 52 dias, 53 dias fazendo, e a nossa diferença é a continuidade, né? Porque muita gente se empolga e começa a fazer um projeto. Eu vou fazer, né? Começa todo sábado e domingo. Daí, quando você percebe hoje, o cara só tá de domingo, né? Ou já acabou, ou já é um domingo sim e um domingo não, né? E isso é importante, mas eu tô falando, é muito cansativo, né? Então, muitos projetos não continuam com a mesma frequência que começaram, e o que a gente tem feito é tentar manter essa frequência. A gente não parou nenhum dia nesses 53. Nós aqui na cozinha tivemos 3 dias de folga, porque a gente teve conseguiu uma parceria com o pessoal de uma hamburgueria que distribuiu 1000 hambúrgueres, né? Então a gente agora, toda segunda-feira, hoje foi folga, né? Hoje foi folga. A gente distribuiu 200 hambúrgueres, ao invés de distribuir o nosso almoço, que tem um cardápio fixo, semanal, nós distribuímos 200 hambúrgueres que foram doados pela Luz Câmara Burger. Fiz até propaganda deles. Por enquanto, vocês têm esses apoios pontuais, é isso? Vocês não têm nenhum outro tipo de apoio, nem empresarial, nem de prefeitura, enfim, vocês estão nessa logística comunitária. Olha, infelizmente, nós participamos, teve um edital da prefeitura que, assim, 180 mil refeições, a prefeitura estava no edital a 9,50 por refeição, 1.800.000 em reais. Nós entramos, nós temos todas as condições de fazer como ONG. Eles mandaram um e-mail para a gente, assim, 11h30 da manhã, para dar uma resposta até 1 da tarde, no meio entre servir as pessoas e dar resposta, eu servi as pessoas. E nós fomos desclassificados por 1 hora de e-mail, né? Que eles deram 1 hora para a gente responder o negócio. E nós não entramos. A gente tinha a proposta de fazer 15 mil refeições. E daí a gente receberia do edital da prefeitura R$9,50 para fazer cada refeição, com os complementos que a gente tem. Que a gente tem os apoios, a Pantera manda para mim arroz e feijão toda semana. Tem semanas que a Bassi manda um pouco de carne. Tem grupos, o Grupo Amar nos dá mensalmente alguma doação. Uma empresa Diva também nos dá alguma doação todo mês. Então a gente recebe doações assim, né? Mas não a gente fica sempre na corda bamba, né? Como vai ser amanhã, como vai ser daqui 1 semana. Tanto quando alguém liga para combinar uma doação, né? Eu olho para a próxima semana o que eu estou precisando, porque eu não tenho a certeza nunca do todo, né? Então eu tenho que ficar na corda, mas tudo vai acontecendo, né? A gente que trabalha com coisa solidária, a gente percebe que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo. Eu cheguei a receber a ajuda dessa vez de gente brasileira que estava em Londres, né? Que ficou comovido com a ação. Eu até queria ver isso com você, professor, sobre... Você tem sentido mais nesse momento, assim, obviamente que a solidariedade, ela pode existir em qualquer momento, né? Enfim, numa sociedade desigual que a gente vive, a solidariedade, ela pode estar em voga, né? Mas nesse momento de pandemia, de uma mobilização mundial, você sente mais as pessoas com essa necessidade de ser mais solidário? É mais fácil, vamos dizer assim, você atingir a pessoa e ela contribuir com projetos como Marmita Solidária? Sim, eu sinto mais solidariedade das pessoas nesse momento. Não, no Natal também isso acontece.
Porque, por exemplo, as ações que a gente faz no Pará, a gente tem um grupo que nos ajuda, mas é sempre um grupo limitado. É esse tipo de ação, porque lá não é uma ação, é uma solidariedade, mas não é uma calamidade como está acontecendo agora, né? Agora, esse tipo de ação, quando tem calamidade envolvida, uma comoção muito grande, as pessoas realmente ajudam mais. Eu lembro muito dos haitianos, né? Que numa situação, chegou o padre Paulo, chegou na cozinha numa noite falando assim, Ricardo, pão, pão. E eu estava no meio do serviço, entendi que ele queria pão, mais pão lá para outra casa. Eu falei, pode pegar, padre, tem aí 20 pacotes de pães que vieram da padaria. Ele falou, não, Ricardo, chegou um caminhão de pão aí na porta, um caminhão de uma empresa industrial, né, de pão fatiadinho e tal. Então, a solidariedade nesses momentos, ela acontece. Né? As pessoas se solidarizam. Eu tenho situações de pessoas que me ligaram para me doar 2 caixas ligaram para cá, procuraram no site, né? Ó, nosso site ipcb.net.br, né? Entraram no site, acharam esse site que é difícil, porque não é .com, né? É .net, e acharam o telefone, ligaram para cá, olha, eu tenho 2 caixas de luva, pode vir buscar, né? E daí, falando nisso, né, eu queria contar várias coisas. Posso? Pode, por favor. No meu trabalho, na hospitalidade, a gente trabalha com a dádiva. A dádiva vai circulando. Né? Quando você dá alguma coisa, alguém recebe, essa pessoa fica com uma certa dívida, depois ela retribui. Quando ela retribui, você que recebe fica em dívida, daí você retribui, e assim são as relações sociais, elas vão se formando. E nesse caso da solidariedade, a dádiva vai circulando de uma forma rapidíssima. Então, por exemplo, eu faço massa toda quarta e domingo, né? De quarta a gente faz um bolonhesa, mas daquele caprichado, sabe? Cheio de carne em cima, e não tinha queijo. Do domingo é o macarrão com frango assado, prato paulista né? Todo mundo, coisa de gente, mas é uma delícia, a gente adora até hoje, né? Comer um franguinho assado com macarrão, mas não tinha queijo, né? E daí eu comecei a marcar nas minhas postagens lá as grandes marcas de queijo. Não aconteceu, mas lá da Canastra, olha aqui, tá vendo? Olha só. Da Canastra, a Helena e o Luciano mandaram uma mensagem, nós vamos mandar queijo. Mandaram 40 quilos de queijo. A gente está servindo o macarrãozinho com queijo Canastra. Olha tá? só. E assim, outras coisas, por exemplo, aqui, ó, máscara. Olha que linda, máscara com pano da Costa, né? A gente recebeu aqui... Oi? Não, eu ia perguntar se vocês estão distribuindo também as máscaras. Deixa eu contar. A máscara, a gente sabe... Não, eu ia contar exatamente isso. A gente também distribui máscaras. Por quê? Aí alguém vai pensar aí, mas não adianta nada, né? O pessoal tá na rua, tá sujo, né? Tá com a mão suja, tá dormindo na rua. Realmente não adianta muito, ou quase nada. Mas eles se sentem incluídos, né? O padre Júlio Lancelotti até falou esses dias, eu ouvi ele falando sobre o álcool gel, a importância deles terem álcool gel para também se sentirem incluídos. Claro, vai minimizar um pouquinho, né? Mas vai dar inclusão. Então, essas máscaras nós já distribuímos 2. Hoje a gente distribuiu também, esses dias a gente distribuiu, estão feitas é uma ação do Ministério Público, junto com a Unicamp, junto com um monte de gente, né? E a gente ganhou uma quantidade, 100. E a gente distribui. Então, a gente ganhou máscara de muitas pessoas, já foram, acho que umas 200, 300 para ruas. Então, a máscara, e eu vou continuar contando, eu deixei alguns exemplos aqui, ó, aqui, amanhã. Amanhã o nosso pessoal vai ganhar isso aqui, ó. Aqui, tá vendo? Essa caixinha eu ganhei, né? Eu ganhei para o chefe comer, né? Mas é um aluno também da pós-graduação. Mas a palha italiana está aqui, embrulhadinha, tá vendo? Todo mundo amanhã vai ganhar a palha italiana. Né? E é uma dádiva também circulando. Tem mais um último exemplo. Dois. Ontem teve leilão, o Salão mandou doces. Aqui tem brigadeiro. E aqui nessa caixa tem a principal. Ó. Olha o tamanho da minha caixa de folha de louro. Nossa. Tá vendo? Isso aqui também é uma dádiva. Ela vem da casa do Bob Veloso, irmão do Caetano e da Betânia. Assim, eu mando buscar lá,
Ele e o Armando tem a árvore no fundo da casa, vão Uhum. ali, colhem as folhas e mandam para mim. Então, essa comida que sai daqui, essas coisas que estão saindo daqui, além do meu fazer, né? Tem a energia de todo mundo, dos ingredientes que entram, da folha de louro que alguém vai buscar lá na Vila Madalena e traz para cá, dessa campanha que eu fiz, que é faça um bolo, ou faça um doce, e traga aqui para a gente distribuir. Então, a pessoa tem que fazer, embrulhar individualmente, cumprir os padrões de higiene que a gente sugere e entregar aqui. Então, tem vários trabalhos. E a pessoa vem, entrega e participa. Então, é um projeto que sou eu, somos nós dois aqui dentro, eu e o Wesley. Lá fora tem mais 20, mas tem um monte de gente envolvida, né, que está participando de outras formas, assim como quando a canastra manda o queijo, eles estão participando. Quando o Bob colhe o louro, ele está participando. Claro. Né? Então, é muito amplo. Uhum. Professor, eu queria entender agora também, você falou algumas vezes, já vieram algumas perguntas sobre o leilão. Como que funciona esse leilão? Que leilão que é esse? Como que ele ajuda aí nesse momento, nesse projeto de vocês? E perguntaram se vai ter outro leilão. Então, o leilão é bem caipira. Ontem eu lembrei até da minha avó ontem, porque a gente é caipira, caipira, caipira. Coisa do interior, sabe? Coisa de Pirituba. Eu morei lá em Pirituba. Nasci na Lapa, morei até os 26 anos em Pirituba. E na minha infância ainda tinha leilão de pato. E quem fazia o pato era a minha avó, que morava atrás da igreja, numa casa tipo chácara, e criava patos em casa. E no fim de semana, nos finais de semana de festa junina, que seriam tá chegando junho, né? E não vai ter festa junina. Não vai ter. Nesses finais de semana ela cozinhava o pato e depois geralmente essas duplas que cantavam vinham lá para casa, Tunique e Tinoco, iam cantar no quintal de casa, né? E o povo nem sabe mais quem é Tunique e Tinoco. Mas enfim, eles assim, então eu vi isso na minha vida toda. A semana passada, o Salan, que é um chefe aqui de São Paulo, e é bom até falar dele, o Salan é um refugiado, participou de um projeto meu no Sesc. Ele é refugiado 2 vezes. Ele nasceu num campo de refugiados na Síria, era artista plástico na Síria e hoje ele é refugiado no Brasil. Ele nasceu refugiado e hoje é refugiado da Síria. E como artista plástico, chegou aqui e hoje cozinha, né? Então ele mandou um kit enorme aqui que a gente assim, para participar do leilão, a gente estava leiloando o quê? Queijo, porque a gente tinha queijo. Né? E a gente tinha um queijo canastra real grandão, de 6 quilos, que o Luciano e a Helena mandaram. Então a gente foi fazer esse leilão. Mas daí começou a melhorar. Então agora, essa semana teve pato assado com batatas ao murro, pato assado com arroz de jambu, o banquete do Salan, e leiloamos também uma garrafa de cachaça com meio queijo. Então foram 4 leilões, aconteceram pelo nosso Facebook, que é o marmitasolidaria.ipcb, pelo meu Facebook, que é o Ricardo Frugoli, só lá não tem professor. Então aconteceram dessa forma, é uma coisa bem solidária, bem artesanal, e é engraçado, porque daí eu tenho a oportunidade de falar, né? Eu tô adorando esse negócio de fazer live, porque eu posso preso, mas eu posso falar com alguém. Alguém está me ouvindo. Eu não consigo ler o que as pessoas escrevem, mas alguém está me ouvindo, né? E com certeza, tem bastante gente aqui falando com a gente, interagindo. Eu tenho visto aqui um monte de coisa aparecendo, mas como eu não tô, eu não consigo acompanhar tudo, então eu vou só na nossa conversa. Não, pode deixar que eu estou de olho. Se vier alguma pergunta aqui, eu passo para você. Legal. Felicíssimo de participar. Então é isso. Então, esse leilão acontece aos domingos, às 18h30, até às 19h30. Então, o que eu faço? Eu faço um resumo do que está acontecendo no Marmita Solidária, conto para todo mundo o que está acontecendo, e a gente faz o leilão. Esses leilões duram 5 minutos, cada leilão dura 5 minutos. É uma brincadeira, porque são via 2 canais, e daí fala, o João deu, no outro deu que. A gente pode até enganar o povo. Pode até falar, no outro quero mais. Né? É um momento de descontração, mas com solidariedade, né? Enfim, exatamente. Dar uma... Gente, o queijo real, canastra real, era lindo. A gente vendeu 2 vezes. Por quê? Porque a primeira pessoa que comprou pagou 500 e poucos reais e devolveu o queijo.
né? Devolver o queijo porque não, porque devo, assim, falou, me manda um pequenininho e fica com o grande. Uhum. Eu falei, Uhum. posso fazer outro leilão? Daí a gente leilou meio queijo e vendeu quase metade pelo mesmo preço, né? Então, é uma brincadeira, não é a questão só da ajuda que esse dinheiro vai nos dar, né? Uhum. Mas sim do quanto a gente pode interagir com as pessoas através dessa dádiva que chegou, né? E que a gente pode transformar ela, o queijo do meu amigo Luciano e Helena viraram cebola, tomate, viraram outras coisas aqui, né? Uhum. E a gente colocou na panela do mesmo jeito. E Então, qualquer pessoa participa do leilão. É só qualquer entrar pessoa no pode Facebook. entrar no Facebook, no Instagram, né, e descobrir, mas é todo domingo, às 6h30 da tarde, por enquanto a gente tem, porque eu tenho fé que a gente vai encontrar algumas empresas e além das pessoas físicas que colaboram, né, que colaboram com o projeto da nossa conta do Instituto, a gente tem certeza que vai aparecer alguma empresa nesse momento, a gente não, que colabore com mais substancialmente, né, e que queira participar dessa ação social séria, que é a nossa ação, e que está aí todos os dias. A gente já conhece os nossos comensais pelo nome, a gente sabe que tem o Wesley, que tem o João, que tem o Antônio, a gente conhece eles pelo nome, eles já sabem que de sábado tem feijoada, então quando o nosso carro chega, eles já sabem, hoje é feijoada, porque é sábado. Nós temos uma marmita móvel, né? Aham. Vimos logo no começo, a Andréa Leone da Gastur me pressionou empresas de locador e a Movida Rentacar nos emprestou um carro. Então a gente tem um carro que a gente está usando que é da Movida Rentacar. Então, a solidariedade vai acontecendo de várias formas. Então, a pessoa pode ajudar com o carro, ajuda com o carro. A Pantera manda arroz e feijão. O Basco, de vez em quando, pode mandar a carne e manda a carne. Então, assim, assim. Assim a coisa vai circulando, a dádiva vai circulando e a gente vai fazendo mais gente feliz e vai ficando feliz. Porque quando eu entro... não, como eu disse, não é fácil viver a pandemia. Você deve estar sentindo a mesma coisa, todo mundo, né? Uhum. Vivemos momentos difíceis porque também quanto mais gente a gente conhece, mais suscetível a gente está a perder alguém, porque as pessoas estão muitas vezes expostas e isso eu já vivi isso nessa pandemia algumas vezes. Eu tive amigo que perdeu pai e mãe e doeu em mim porque conhecia o pai e mãe. Eu tive gente que perdeu irmão e perdi amigos. Então, são dias duros que eu me sinto entrando numa trincheira todo dia de manhã, às 6h30. Parece que eu entro na trincheira, porque não é fácil cozinhar bastante, assim, nesta quantidade, Uhum. e numa cozinha que não é adaptada para isso, não é a cozinha da minha casa. A sorte é que eu tenho panelões, coisas grandes. Não é fácil, não é... chego lá feliz. Não, chego lá, às vezes, cansado de manhã, 6h30, mas eu encaro como uma trincheira de uma guerra, Uhum. onde a gente tem que vencer, né? E daí a gente tem que fazer o melhor para sobreviver, né? Então, quando eu estou na cozinha, eu estou sobrevivendo à pandemia, né? Então, Uhum. eu fico feliz. Então, eu agradeço a todo mundo que tem ajudado nessa minha loucura, nesse projeto, porque ela também me mantém vivo, né? Eu também estou vivo, Uhum. né? Graças a essa possibilidade de estar preso, mais solto, né? Porque eu chego na rua, né? A minha comida chega lá na rua, né? Então eu Uhum. consigo pisar na rua mesmo aqui ficando aqui, Sem sair. né? E eu vejo através das fotografias que o Marco, que o Pivoto, que a equipe manda, e eu fico sabendo, eu conheço pessoas, eu recebo recados, a gente recebe recado deles assim com nome. Ô, Uhum. Ricardo, obrigado por uma feijoada. Então, é muito legal, né? É muito E legal. como tem sido, professor? Eu sei que você já falou que você não vai à rua muito pela sua condição de grupo de risco, mas você está muito próximo das pessoas que estão na rua e o seu trabalho vai para a rua. Você falou agora de trincheiras. Eu queria saber como que tem sido o seu sentimento, como que tem sido estar nessa linha de frente
no enfrentamento à pandemia. Que tipos de recados vocês têm recebido? Vocês veem essa população com essa vulnerabilidade assistida sem ser por projetos sociais? Enfim, tem muitas perdas. Como que tem sido esse dia a dia na linha de frente? Olha, perdas no nosso... Relatos de perda, eu tive uma só, de uma pessoa idosa, dos grupos que a gente atende, né? Eu sei que uma faleceu uns 25 dias, 30 dias atrás, de Covid. Uhum. Faleceu no próprio local onde ela vivia, sem assistência nenhuma. O que acontece é que existe muita gente na rua, né? Então, não existe só o nosso projeto. Nosso projeto é deste tamanhozinho, pequenininho, né? Ele é muito legal porque ele é consistente, porque ele tem continuidade, porque tem uma preocupação da comida sair quentinha, de chegar quente, e porque exatamente porque a gente atende um grupo pequeno. Mas são 25 mil pessoas em situação de rua em São Paulo. Uhum. Né? Esse número, eu moro aqui na zona central, né, na Frei Caneca, então a gente percebe que esse número de moradores fixos já aumentou no último ano, mas aumentou muito. E nesse momento não aumentou, são eles mesmos que estão aí, eles estão morando aí. Eles só se agruparam mais, então acho que até para se proteger, eles estão mais em grupos. Mas tem muita gente jovem na rua, muita gente que depende, sim, da doação, do acolhimento, de se sentir parte, de se sentir, assim, de receber uma máscara, assim, e ter máscara, mesmo sujo. Né? Então isso que tá. Eu acho que eu me perdi um pouquinho. Tem mais alguma coisa que eu não respondi? Não, eu perguntei como tem sido esse dia a dia para vocês que estão na linha de Tá bom. frente, enfim. Isso mesmo. E agora, para nós, por exemplo, eu acho que todo mundo tem medo, né? Ninguém, assim, primeiro, que a gente usa todos os EPIs, né? Uhum. A gente usa luva, usa máscara, tem álcool gel em abundância, usa álcool 70, higieniza tudo sai higienizado, usa aquele protetor de plástico, né, aquele escudo. Uhum. Então a gente usa tudo. Eles usam tudo na rua, né? Então eles estão, de certa forma, protegidos ao máximo que pode se proteger. No começo foi muito difícil implantar os EPIs, porque os próprios voluntários não queriam. Uhum. Tem voluntário que chegou a se retirar por causa do EPI. Né? Então, por quê? Porque todo mundo queria... nos projetos, num projeto solidário, chega muita gente legal, né? Muita gente querida. Né? E daí as pessoas querem abraçar o cachorro, querem abraçar as pessoas. E nesse momento não dá para abraçar ninguém, não dá para abraçar o cachorro e não dá para misturar a comida das pessoas com a comida do cachorro. Então, no começo a gente teve realmente problemas, mas hoje está tudo tranquilo. Então, eles estão protegidos, mas certamente todo mundo tem medo. Nós temos um monte de protocolos, e se a pessoa tiver febre, ela tem que se retirar. Se ela começar a gripar, ela tem que avisar. Mas eu também tenho medo. Eu ouvi a Cláudia Raia falando hoje que ela pegou o Covid e ela só está tendo contato com o entregador. Né? Então, a gente também tem medo, eu também tenho medo, o F também tem medo, a gente sempre também, e a gente desce até a porta de luva. Para descer até a porta é uma dificuldade, porque tem que colocar todo um paramento, né? Nós não tínhamos camiseta, lembra que eu falei da camiseta lá no começo? A gente não é uma ação programada, mas o Marco encontrou um designer, e o designer fez uma marca, o Marco foi atrás da camiseta, enfim, nós hoje temos camiseta. E a única coisa que eu falei quando foi fazer a camiseta de manga comprida, olha, a gente nunca trabalhou com manga comprida, né? Também como uma forma de EPI, né? Porque também é um protocolo, é uma indicação usar a manga comprida. Então hoje a gente tem manga comprida, máscara, escudo, tudo, que só não tem o óculos de mergulho, né? O resto mas claro que todo mundo certamente tem algum medo. A gente toma todos os cuidados, mas, né, é um vírus. A gente não sabe o que pode acontecer, né? E, professor, em caso de lockdown, assim, hoje o governador falou que ainda não vai implementar isso no estado de São Paulo,
Mas em caso de lockdown, vocês conseguem manter essa distribuição de marmitas? Como que vai ficar o projeto caso a cidade de fato tenha que ser trancada? Eu acredito muito na necessidade do lockdown. Antes de se falar dele, eu acredito que ele seja não necessário pela falta de pelos nossos maus procedimentos e não estar cumprindo essa quarentena como deveríamos, né? Nós, como população. Não sei te responder essa questão, né? Porque eu não sei como eu sei que a gente tem alguns contatos dentro da prefeitura e do estado para tentar pedir uma autorização para que nosso carro circule. Nós temos ingrediente para aguentar sempre 4, 5, 6 dias, né? A gente sempre está 5 dias à frente, 4 dias à frente do previsto. Então, quando acontecer, a gente vai ver o que faz, né? Mas a gente vai sim tentar continuar no ar, né? Mesmo em lockdown, porque essas pessoas vão continuar na rua. E como eu disse, como eu comecei a dizer, talvez eu não tenha concluído, muitos projetos acontecendo, mas nós todos juntos não damos conta, né? Então, os franciscanos, que assim, eu nem sei como está o projeto deles, que estavam distribuindo também uma quantidade enorme de marmitas diariamente, com grupos enormes de voluntários cozinhando, eles, o padre Júlio Lancelotti, outras ações, essas ações que não são todos os dias, nós todos juntos não damos conta dos 25 mil que estão na rua. Então, assim, não damos conta. Então é importante que mesmo no lockdown a gente consiga autorizações para continuar. Travou. Acho que travou a internet. Oi, voltou. Oi, voltou. A gente está procurando formas de continuar, formas de existir mesmo no caso do lockdown, né? Então a gente não tem a gente tem os planos nossos vão ter que ser pensados desenhados no momento que isso acontecer, no formato que isso acontecer, porque como a gente também está numa área pequena, como eu te falei, a gente não consegue, todo mundo junto não consegue dar conta da necessidade. A nossa área é Baixa Augusta, Consolação, Cerqueira César, é um quadrado, assim, né? Bela Vista, um quadrado. E a gente só consegue atingir um pequeno grupo. Então, como a nossa área está próxima ao nosso centro, da cozinha central, que é aqui na Frecaneca, então provavelmente a gente não tenha problema de circular nesse pedaço, né? Mas vamos ver, depende do que acontecer por aí, né? Professor, eu queria ver um pouquinho qual a meta nova de vocês de distribuição, isso que você falou agora sobre não ter um respeito da sociedade faz com que se estenda mais o nosso distanciamento social. Quais são as metas de vocês daqui para frente dessa distribuição da marmita solidária? E como que as pessoas fazem para participar, para ajudar vocês com doações, enfim, como que as pessoas ajudam o projeto Marmita Solidária? Tá, então eu com relação à nossa meta, né, a como fica a meta, a minha intenção pessoal, né, continuar mesmo que for do tamanho que a gente está, né? Então, se for do tamanho que a gente está, dobrando, a gente tem mais 2 meses de ação, mais 5 mil marmitas. Tá? Então, eu acredito que com a ajuda do teu pessoal que está escutando, com a ajuda dos nossos amigos e tal, a gente, quem sabe, consegue continuar. Mas o ideal, né, é que a gente consiga vender essas cotas e ter segurança, né, para continuar. Então, até sexta-feira que vem, a gente vai estar analisando, né, para ver se a gente continua mais 2 meses ou não continua, né? Tudo depende dessas contribuições, dessa possibilidade de falar com a iniciativa, com empresas e conseguir apoio. Mas existem várias formas. Tem um vaquinha, né?
Uhum. O Marco está assistindo, marca para mim o Vaquinha aí. Tem um Vaquinha Marmita Solidária, que é no site Vaquinha, que tem um endereço que eu não sei, tem a nossa conta no Santander, tem através do nosso site www.ipcb.net.br, www.ipcb.net.br. Lá tem todas as informações. Então, lá tem a informação do Roquinha, tem a informação da nossa conta, tem a informação... Ó, aqui atrás está o site, ó. Tá vendo? Uhum. Atrás de mim. Tem a informação da nossa conta, tem a informação de todas as formas que se pode ajudar. No Vaquinha, a nossa meta é 20 mil reais, por exemplo. Nós estamos 100 mil por enquanto. Né? Tá. Então, se não fosse realmente essa coisa... O endereço do Vaquinha já está aí, ó. Tá Apareceu aqui. aí. O pessoal do IPCB compartilhou. Vaquinha.me 93.3700. Uhum. Então, existem muitas formas de colaborar. Pense mais ou menos assim, com 10 reais a gente consegue alimentar uma pessoa e dar uma garrafinha d'água. Né? Uhum. Porque até hoje a gente tem mantido a garrafinha d'água graças à insistência. O Marco vai buscando recursos outros, a gente consegue doações de água, mas a se a gente continuar o projeto, a garrafinha d'água passa a ser vai a marmita e a garrafinha d'água. Apesar que a gente não ficou sem garrafinha d'água até hoje. A gente todo Uhum. dia tem distribuído garrafinhas d'água, teve dias que a gente distribuiu Guaraná, teve dias que a gente distribuiu Tubaína. A gente tem o que surge, o que a gente consegue, a gente distribui com alegria. Bom, professor. Agora, nosso tempo está quase acabando, né? A gente tem aí Que mais pena. Quero falar uns, mais. uns 6 minutos para falar. E eu queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga a alimentação daqui para frente, a gastronomia, a alimentação popular e essa questão da solidariedade mesmo, como a sociedade vai se comportar daqui para frente. Você acha que a gente vai conseguir ter um consumo mais consciente, um consumo mais sustentável? Eu acho que sim. Eu acho, apareceu a conta do Instituto aí agora. O povo é eficiente, viu? Eu tô aqui, eu não consigo fazer duas coisas, mas o povo faz. Eu acho que as pessoas vão, assim, que tudo vai ser diferente, né? A gente não vai voltar logo às atividades, e quando voltar Uhum. vai ser muito diferente. Eu tenho acompanhado, tenho família na Itália, tenho família na linha de frente, como enfermeira, tenho gente na área da gastronomia, e tudo vai ser muito lento, difícil, vai ser tudo muito caro. Você imagina só que uma empresa receber uma pessoa tem que medir a temperatura, um restaurante vai ter que diminuir 50% dos Da seus capacidade. comensais, da sua capacidade, vai ter que colocar acrílico. Então, não vai ser um momento fácil, vai ser um momento muito difícil de adaptação e que a gente vai ter que continuar aí, né, buscando formas, né, e a solidariedade vai ter que estar presente. Né? Uhum. Ela vai ter, porque as pessoas vão precisar uma das outras. Todo mundo vai ter que se ajudar nesse momento. Né? Então, já voltaram as trocas, a gente nem percebe, mas a gente às vezes está trocando coisas, você dá um bolo e ganha um... Então, a gente vai ter que dar um passo atrás, né? Vai ter que ser mais generoso, vai ter que ser mais solidário, vai ter que dividir mais, certamente, certamente. Os nossos planos que nós tínhamos não vão ser mais não vão ser daquela forma, vão ser diferentes. Nesse momento, eu era para estar cursando um pós-doc em Portugal, né? Era para estar com o nosso instituto, a nossa sede tem intenção de ser em Brasília, assim, um laboratório, aqui em São Paulo ficar só um centro de treinamento, mas a gente não tem nem uma coisa nem outra ainda, a gente só tem Uhum. sonhos. Né? Mas as coisas estavam andando para a gente estar em Brasília e de repente tudo mudou. Então, nesse momento, a solidariedade é a palavra-chave. Né? E essa coisa da dádiva que eu falei, que circula nas coisas, ela vai ter que aparecer porque a gente vai ter que viver de outra forma. Vai ter que ser mais humilde, né? Também. Uhum. Né? E eu espero que todos os nossos colegas da gastronomia consigam viver, passar por essa fase, entender que é uma fase difícil e que vai passar, né? Então é difícil, não vai ser fácil, todo mundo tá com problema de dinheiro, vai ter, mas vai passar, né? Uhum. Com solidariedade, né?
dividindo as coisas. A gente vai conseguir viver esse momento. Se a gente sobreviver ao vírus, né, e a tudo que a gente tem vivido, a gente certamente vai sobreviver a essa fase econômica, né? Mas com solidariedade. Essa gente que está na rua precisa comer, né? E precisa de você, da sua ajuda para comer. Então, a nossa ação é uma das ações e a gente conta com quem está nos ouvindo, conta com os amigos, com os meus ex-alunos, com todo mundo, né? E para fechar aqui, professor, eu queria que você falasse um pouco como iniciativas como a do Instituto, por exemplo, que é de fomento de cultura, de fomento da cozinha, e tem muita mobilidade, tem outras ações como uma marmita solidária de distribuição de alimentação, como institutos como esse, como ações como essa vão ficar daqui para frente, vão conseguir trabalhar daqui para frente? Olha, eu estou buscando, pensando em formas virtuais, né? A gente tinha um projeto, por exemplo, em Brasília, que ia começar nos 60 anos de Brasília, dia 22 de abril. Nós começamos com 27 encontros, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, com chefes dos 27 estados, chefes ou referências. Ia ser um bate-papo com comida regional, e ficou tudo suspenso. A gente já pensa em mudar isso para virtual, de outra forma. Então, a gente vai ter que se adaptar. Alguém escreveu aí para a gratidão a todos os nossos voluntários e apoiadores. Eu já agradeci no começo e, assim, volto a agradecer, só antes de terminar, volto a agradecer todo mundo que está ajudando a Marmita Solidária, todos os voluntários, Marco Cruz e Pivoto, Wesley Vidal, todos os doadores, eu volto a agradecer, tá? Obrigado, beijo. Agora, é isso, gente, a gente vai ter que passar por isso, não é? Tá ótimo, professor. Foi uma honra receber você aqui no nosso Papo Sibarita. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito junto com todos esses voluntariados que você citou agora. É um trabalho muito importante de solidariedade e de inclusão, né? Que você falou. É importante essas pessoas se sentirem minimamente incluídas num momento tão difícil, já que elas são excluídas durante toda a vida, né? Então, são excluídas, são invisíveis, muitas vezes as pessoas passam por elas e nem olham. Né? Então é importante a gente estar aqui sim. Eu queria muito agradecer a vocês pelo espaço que me deram, né, para poder falar, né, nesse momento de pandemia, né, poder ficar feliz de falar com as pessoas e também poder contar desse projeto, contar um pouco do IPCB. Então, convido novamente a todos entrarem na parte do IPCB, www.ipcb.net.br, entrarem nas nossas páginas do Marmita Solidária, que são todos assim, marmitasolidaria.ipcb, ou nas nossas páginas IPCB, cozinha, cultura. IPCB, cozinha e cultura, você entra nas nossas páginas. E é isso, ó, preciso de vocês. Se tiver algum empresário aí, ó, precisando de ajuda. Se conhecer um empresário, também conta para ele que me viu falando e pede ajuda por mim, tá bom? A gente quer continuar servindo pelo menos as 80 marmitas todos os dias. Tá ótimo, professor. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer. Mesmo. Prazer Até a meu. próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada para quem ouviu a gente até agora. Tchau, tchau. Obrigado.